Realmente, através desse lindo louvor e através dessa linda voz também, Deus seja louvado e com certeza Jesus está vindo para nos buscar. Essa é a nossa oração, essa é a nossa maior esperança, a breve volta do Senhor. E realmente essa série que nós estaremos estudando todos estes domingos sobre o Apocalipse, esta é a mensagem da nota tônica, né? Principal, a volta de Jesus. Mas nesta noite, pode passar, meu irmão, vamos falar sobre um dos temas de grande destaque também na palavra de Deus. Nós vemos aqui o título é O Grande Traidor Desmascarado pelo Apocalipse. O que é traidor? O que é traição? Realmente é uma das experiências mais amargosas da vida do ser humano. Você deposita confiança em alguém. Você acredita naquela pessoa. Você lhe exerce e até delega a ela muitos afazeres. Você coloca essa pessoa, muitas vezes, em um destaque especial em seu coração. E essa pessoa trai a confiança. Leva em situação conflitante muitas vezes. Foi assim que aconteceu no céu. E nós vamos estudar nesta noite sobre essa grande realidade que aconteceu lá no céu e trouxe a situação a este planeta. Pode passar. Nós temos aí mostrando você, né? Eu e você representamos aquele rapaz. E nós temos vivido num grande conflito entre dois poderes antagônicos. Pode passar. Não podemos negar a realidade de um conflito entre poderes antagônicos em nosso planeta. A gente nasce, a gente começa a entender um pouco o mundo, né? Agora nós temos aí a Natália, né? A Natália é minha a sobrinha, a Júlia, né? A Júlia ainda está a conhecer o mundo, né? Ela vê as coisas diferentes, vê pelo que o pai ou que a mãe passa como experiência. Mas com o tempo a gente vai crescendo, a gente vai vendo que há pessoas que nos amam, dão carinho, dão atenção, mas de repente a gente começa a perceber que um animalzinho ataca, né? Vem uma doença, percebemos as pessoas irritadas, nervosas, começamos a entender que nem tudo é bom, nem tudo é maravilhoso, nem tudo é bonito, nem tudo é gostoso. E tudo isso vai nos fazendo entender que existe duas forças. Mas muitas pessoas hoje não entendem o que causa tudo isso. E o livro do Apocalipse irá revelar, e de um modo muito especial, até desmascarar a face do mal nesta noite. Pode passar. Deus é amor. Isso está escrito em cada botão que desabrocha. Nós vimos no domingo passado que Jesus é o personagem central do Apocalipse. E Deus foi assim revelado através de seu Filho, a glória do Pai. E nós vemos que Deus, Ele é revelado também pela natureza. Cada botão a desabrochar. Pode passar. Os amáveis passarinhos a voar, cantando. Um pássaro tão pequenininho, mas com um pulmão, né, irmão Josenildo? Porque a gente fica admirado que a gente nem alcança a nota deles e eles cantam com tanto fervor. Realmente é encantador. Eu estive morando no Mato Grosso e às vezes olhava aqueles pássaros passando assim, né? E eles têm uma certa estação do ano que eles vão viajando para todo o planeta, né? E você vê esses pássaros lindos, a natureza. Pode passar, meu querido. As altaneiras árvores, né? Árvores de vários tamanhos. Você vê ali a vegetação, flores espalhadas, perfume no ar, né? Rios, né? Então você fica encantado por tudo isso aí, revelando que Deus é amor. Olha só. Todos testificam do desejo de Deus em tornar seus filhos felizes. Tudo foi criado com esse propósito de Deus. Tornar o ser humano satisfeito, ter o gozo real, a alegria plena. Mas pode passar. Por outro lado, nós temos uma outra realidade também.
injustiças, crimes, calamidades, pestes, doenças, mortes, angústia, e poderíamos colocar uma lista grande. Este cenário nos fala da realidade do mal em nosso planeta, implantado por quem? Pelo inimigo de Deus. E hoje nós vivemos numa sociedade em que muitas pessoas não acreditam na existência do inimigo. Muitas pessoas, elas têm vários conceitos sobre esse personagem. Mas hoje, pela palavra de Deus, eu e você vamos entender e compreender quem ele é. Pode passar. Satanás fomenta rebelião contra o autor de todo bem. O conflito tomou dimensões cósmicas e foi transferido para onde? Para a Terra. Desde a origem, desde ali, lá no céu, um anjo chamado Lúcifer, que quer dizer o anjo da luz, filho da alva. Esse ser magnífico que estava na presença de Deus. Ele era aquela pessoa que abaixo de Deus, era ele quem organizava toda a corte angelical. Era o grande regente do coral do céu. Para quem estava aqui há pouco tempo, né? Antes de começar o culto em si, nós assistimos um vídeo de um coral, uma regência, nós ficamos encantados. Mas imagine todo o coro angelical, em perfeito som e sintonia. E esse anjo era aquele que regia. Mas infelizmente ele se rebelou. E nós vamos ver como. Pode passar. Satanás, ele engana Eva quando veio aqui à terra. E esta arrasta Adão para longe de Deus. Os dois, infelizmente, foram enganados, principalmente Eva, né? A Bíblia fala. E assim ambos caíram em pecado e se afastaram de Deus. Pode passar. Seria difícil negar a existência da dor, do sofrimento e do mal. Portanto, o Apocalipse desmascara o grande traidor. O livro do Apocalipse, como faz parte da Bíblia, muitas pessoas, quando pegam o Apocalipse, vê tantos símbolos e elas às vezes confundem como se fossem histórias mitológicas do passado. Mas não. A Bíblia e o Apocalipse é um livro que desmascara, é um livro que mostra a realidade dura. Ao contrário, ela até revela a origem, o porquê e as causas que desenvolve a maldade no mundo. Né? Pode passar. O arqui-inimigo é identificado no Apocalipse. Lembram quem esteve domingo passado? Nós falamos que Jesus, o seu nome é identificado quantas vezes? Alguém lembra? 137 títulos são dados referente a Jesus. E nós vimos aqui que Satanás é mencionado 55 vezes no Apocalipse. Bem menos que Jesus, mas realmente é um dos personagens mais citados também. 6 nomes diferentes pelos quais o profeta identifica. Então, se de Jesus se referia a 137 nomes, 37 nomes, não é tanto assim não, né? 37 nomes, vemos aqui de Satanás são 6. E nós vamos ver que cada um nome deste, como eu falei domingo passado, um nome levava em consideração o caráter da pessoa. Aqui também nós vemos a identificação de Satanás conforme o seu caráter também. Pode passar. Vamos abrir esse primeiro texto do Apocalipse, no capítulo 12 do Apocalipse. Podemos abrir. Realmente é um capítulo valioso, irmãos. Só para os irmãos terem uma pequena noção, o livro do Apocalipse, tal como o livro de Daniel, foram escritos em forma de quiasmo. Né? O que é quiasmo? Né? Quiasmo, ele coloca assuntos periféricos nas duas extremidades. Ou seja, o capítulo 1 e o capítulo 22 segue com assuntos periféricos. Poxa, mas como assim? E eles vão culminando até o centro. Então, no centro destes dois livros está o assunto principal deste livro. Ou chama-se o clímax, está no meio. Então, dessa forma que os hebreus muitas vezes formavam a sua formação linguística literária.
Então, o livro do Apocalipse, o centro dele está neste capítulo 12. E o centro de toda a mensagem resumida está neste capítulo. Então, realmente, esse capítulo aqui, ele é valioso. Ele descreve o grande conflito em etapas, começando no céu, vindo à terra e mostrando até os últimos dias. Então, você vê as 3 fases completas do grande conflito. E vamos ver agora o versículo 7 ao versículo 10, né? Quem achou diz amém? Quem não achou diz o quê? Eu vou dar mais um tempinho para você achar e você poder acompanhar e não perder nenhum momento. Então, versículo 7, amém? Houve o quê? Peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. E foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aqui nós temos aí a apresentação, pode passar, irmão, da declaração dos nomes referentes a Satanás. Pode passar. Nós temos aí os 6 títulos dados à sua pessoa. O primeiro título é o dragão. O dragão é um personagem histórico que, até dentro da própria mitologia também, né, trazendo a interpretação desse ser, era um ser destruidor. Imagina aquela imagem de um grande dragão com fogo destruindo com sua cauda. Realmente esse nome desse derivado, né, dos animais antediluvianos que existiam, né, os dinossauros, esses grandes animais que destruíam. E realmente, nós vemos aqui que o personagem, uma das características de Satanás é destruir. É um dos grandes desejos dele, é o maior desejo dele. Ele procura destruição dos filhos de Deus, destruição de tudo que Deus criou, destruir a imagem de Deus, destruir o governo de Deus. Então esse, pode ver que tanto é quando você lê o Apocalipse agora, nos primeiros versos, fala do dragão como sendo a característica inicial, principal dele. Segunda característica dele, qual é? Como uma serpente. Por que serpente? Com que referência traz o Apocalipse essa passagem? Como nós vimos, o livro do Apocalipse, 272 versos que compõem o Apocalipse, está referente ao Antigo Testamento. E o mais impressionante, grande parte desses textos do Antigo Testamento está em Gênesis. E você vê que essa lembrança aqui da serpente está se referindo à experiência de Satanás no Jardim do Éden. E essa característica da serpente representa o aspecto dele de disfarce. Ele não apresenta, normalmente ele não apresenta quem ele é. Ele vem disfarçado. Por isso que quando nós somos assediados por Satanás, ele vem de várias formas. Vem da forma mais linda possível. A serpente, entre todos os animais criados no Éden, era um dos animais mais encantadores. Era um ser que voava, né? Não era rastejante como hoje. Era um ser que voava e tinha asas douradas. Um animal lindo e encantador, dos mais astutos, dos mais belos do Jardim do Éden. Satanás realmente ele tem esse perfil. Ele se disfarçará. Terceiro aspecto, ele é o diabo. Diabo também quer dizer aqui, aquele que seria lançado, ou seja, anjo mau. Então realmente ele é mau por natureza. A maldade, a malícia é aquilo que estimula a sua vida a levar avante. Quarto aspecto, Satanás. Satanás quer dizer o quê? Adversário. Então, tudo ele se coloca contra Deus. Por mais que muitas vezes, hoje, por muitas ocasiões, para ele tentar aproximar-se dos filhos de Deus, ele aparenta ser amigo de Deus.
ele usa o nome de Deus. Nós vamos ver mais para frente no próprio Apocalipse sobre a besta, que é um personagem destacado no Apocalipse, o qual se colocará no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. Um ser que nós vamos estudar mais para frente. Mas nós vimos que Satanás é adversário. Quinta característica qual é? Sedutor. Então ele seduz, ele encanta. Ele apresenta aquilo de uma forma muito agradável. Ele faz com que aquilo seja a coisa mais importante da sua vida. Mesmo que já sabemos os resultados. Por exemplo, vou falar sobre a questão das drogas, né? Tão comumente reconhecidas consequências, mas para que um adolescente, um jovem, faça uso das drogas, ele passou por uma sedução. Ele apresenta-se para ele como sendo a resposta para muitos dos seus problemas, quando na verdade é um puro engano. Então nós vemos aí o aspecto da sedução, e a sexta característica, qual é? Acusador. Ele encontra defeito. E ele até muitas vezes tem realmente razão em acusar. Em que aspecto? De olhar nossas falhas. Mas por que ele é o acusador? Porque ele sabe que Deus pode oferecer o que? O perdão. A reconciliação. Mas ele não quer assumir e nem reconhecer esse caráter de Deus. Então ele seduz, leva a pessoa ao pecado. Depois que a pessoa caiu o pecado, agora ele pisa, né? Olha, você caiu nas minhas garras. Você não tem mais como sair disso. Você é meu. Eu já apresentei diante de Deus os teus pecados. Ele é o promotor, né, do mal. E assim a Bíblia descreve essas características de Satanás de forma muito nítida. Pode passar, meu querido. Ezequiel 28. Vamos ler esse texto de Ezequiel e nós vamos começar a perceber como é que esse ser magnífico chegou a ter essa queda lá no céu, né? A Ezequiel, capítulo 28. Versículo 16 e 17, né? Nem todas as passagens nós vamos poder ter tempo de ler na Bíblia, mas algumas dessas nós vamos estar lendo, né, com você. Está todo mundo conseguindo enxergar bem daí? Não sei se está bem nítido ali a imagem, né? Não sei se está. Deixa eu ver aqui. Isso, agora acho que melhorou um pouquinho aqui. Isso. Vamos lá então, Ezequiel capítulo 28, 16 e 17. Amém? Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda. Em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa do quê? Da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis de Pus, para que te contemple. Olha, duas vezes a palavra lancei-te, né? Aí você vê a origem da palavra diabo, né? Foi lançado por terra. Lançado. Caindo da posição. Então nós vemos aí, como foi o processo. Ele começou o quê? A se exaltar. Começou a se orgulhar. Começou a achar-se que ele tinha realmente algo muito maior do que aquilo que ele estava recebendo. Ele merecia algo maior. Recebia adoração. Ele começou a almejar a adoração dos seres criados por Deus. E ele assim era o querubim da guarda ungida, né? Pode passar, meu querido. O profeta Isaías, sob o símbolo do rei da Babilônia, descreve a intenção de Lúcifer de ser igual a quem? De ser igual a Deus. Como pode, né? Uma criatura, um ser criado, querer agora se colocar no lugar de quem? Do próprio Criador. Pode passar. Isaías capítulo 13, nós não precisamos abrir a Bíblia, mas vamos ler aqui. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. A própria palavra aqui, estrela da manhã, que estrela quer dizer anjo, nas revelações, e da manhã, né? Ou da alva, né? Ou Lúcifer. Então a tradução colocada. Tem algumas Bíblias antigas, Bíblia de Jerusalém, que já traz até a palavra, muitas vezes, Lúcifer, né? Então você vê aí algumas traduções, já é mais direta, né? Filho da alva, como foste lançado por terra,
tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o quê? O meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Então vemos aí a pretensão desse anjo, era realmente se colocar e tirar Deus do trono, e ficar no lugar, administrar o universo. Ele não queria ser semelhante no caráter, ele queria ser semelhante o quê? Ao poder e à autoridade de Deus Pai e do Filho. Pode passar. Então inicia o que no céu? Uma rebelião. Aquilo começou aonde, irmãos? No coração dele. Aquela semente foi se desenvolvendo. A Bíblia chama isso de mistério da iniquidade. Como pode ser no lugar perfeito, onde todos os seres adoravam de forma assim voluntária a Deus, como que tudo tão perfeito, sem falha alguma, sem nenhuma propensão. E esse ser começou a questionar, começou a querer se orgulhar, a exaltar. Não sabemos como, mas isso foi gerando no seu coração. Mas ele não conteve. Ele começou a propagar suas ideias diante de outros anjos. Começou a chegar num assim, olha meu amigo, tá vendo? Deus colocou uma lei que está restringindo sua felicidade. Como assim? Se você começar a fazer o que você quer, você vai ser mais feliz. E ele começou a semear, foi chegando em um, chegando em outro, foi colocando o quê? A dúvida na mente de seres magníficos. E ele começou a fazer isso. E Deus foi permitindo, Deus foi vendo. Deus foi vendo até onde iria. Como que esses seres magníficos poderiam assim se rebelar. E foi o que aconteceu. Pode passar. Quem Satanás arrasta em sua rebelião, nessa provocação, a Bíblia fala de algo impressionante, irmãos. Pode passar. Apocalipse 12 diz que houve peleja onde? No céu. Ele arrastou o que, irmãos? Diz aqui que Miguel, que é o nome referente a Jesus, Miguel, a palavra quer dizer o que no hebraico? Quem é como o Senhor? Todos os momentos em que Jesus enfrenta Satanás, numa luta, é dado esse título à sua pessoa, Miguel. E vemos que assim também lutou contra quem? Contra o dragão. E o dragão rebelou-se com quem? Com os seus anjos. Então esses anjos foram estes a qual ele conseguiu usar. São chamados de quê? De demônios, né? Muitas pessoas confundem Satanás aqui, Satanás ali. Não, Satanás é uma pessoa só. Ele não é onipresente, mas ele tem um general. Ele é o general do quartel. O quartel da hoste demoníaca. É ele o grande capitão. É ele que direciona, passa as coordenadas. E ele dessa forma, diz aqui o texto, que não prevaleceu aonde? No céu. Todas as lutas que Satanás tivera com Cristo, em todas, ele foi derrotado. E sempre será derrotado. Cristo é o grande vencedor. Amém? E ele foi expulso do céu. Pode passar, meu querido. Quantos anjos caíram com ele? Quantos destes anjos que estavam na presença de Deus caíram do céu? Pode passar, meu querido. Apocalipse 13, verso 3 e 4. O que diz lá? Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças o quê? 7 diademas. Nós vamos estudar mais para frente sobre as características desses detalhes. E vemos que por detrás está quem? Satanás. Tá certo? Então fiquem gravados aí. Nós vamos estudar sobre esses detalhes mais à frente. A sua cauda arrastava o quê? A terça parte das estrelas do céu. Ou seja, terça parte. E o dragão se deteve em frente da mulher. E estava para dar o quê? A luz. A fim de lhe devorar o filho quando o quê? Quando nascesse. Está vendo como eu falei no início?
porque este capítulo descreve o grande conflito em todo o seu alcance, desde o céu e vai até os últimos dias. E nós vemos aí que nesses 2 versículos também, de uma forma, vem simbolizando a maneira como Satanás conseguiu arrastar lá no céu a terça parte dos anjos, e ele já vem perseguindo quem? O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que viria quando fosse nascer. Pode passar, irmão. Estrelas no Apocalipse significa o quê? Anjos. Quer ver isso? Vamos ver então, pode passar. Esse texto está em Apocalipse 1, verso 20. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. E você vai ver aí, como nós falamos na primeira noite, a interpretação não é nossa, mas sim de quem? Da palavra de Deus. Não é o professor Gilberto que vai interpretar, eu acho que essa palavra significa isso. Não. A própria Bíblia irá mostrar o seu significado. Então, Apocalipse 1, versículo 20. O que diz aí? Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são o quê? São os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são o quê? As próprias igrejas. Então, o candeeiro é a igreja, e essas estrelas que estavam são o quê? Os anjos que estão acompanhando a igreja. Cada igreja tem um anjo específico. Isso na questão histórica, nós vamos entender mais para frente. Mas aqui já nos deu já essa luz, que aquelas estrelas que caíram, que foram arrastadas pela cauda, né? Foi realmente os anjos que estavam na presença de Deus. Esses anjos que caíram foram 1/3 deles, né? Deus tem o quê? 2/3. Deus tem um dobro de anjos com ele. Mas 1/3, né? Realmente caiu com Lúcifer. Pode passar. Judas confirma que não só Satanás, mas os outros anjos se rebelaram e foram expulsos do céu. Vamos abrir esse texto de Judas, versículo 6. Pode passar. Judas é antes do Apocalipse, né? Só virar a página um pouco antes. Versículo 6. Diz aqui, e a anjos os que não guardaram o seu estado original. Qual era o estado original? De glória, de luz, de obediência, de amor, de reverência, de graça. Eles não conseguiram conservar esse estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, abandonaram o seu lar. Ele tem guardado sob o quê? Sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Esses anjos, esses demônios têm limites. Eles não podem ir a qualquer lugar do universo, eles estão em algemas. Nós vamos explicar o que é ser preso, nós vamos falar sobre a prisão de Satanás. Vai ser um estudo muito profundo. Mas aqui está falando que esses anjos também se rebelaram, caíram, né? Pode passar. Então o conflito se dirige aonde? Para a terra. Começou lá no céu, no lar perfeito. Ele veio até nós. Pode passar. Satanás usa a serpente, com ela, sua estratégia o quê? É lançada. Com engano, mentira e usurpação. Né? É um animal que simboliza para nós hoje até um certo repugnância, né? Ninguém se simpatiza direito com serpente, a não ser aqueles que querem ser os... Né, aqueles que querem... como diz... tem uma palavra agora, esse dia o nome... Eles fazem encantamento, né? São encantadores, né? Adestradores, não é adestradores, né? Mas eles gostam de estar com aquela serpente dominando, né? Mas normalmente nós não temos muita simpatia. Eu lembro que quando eu morei no Mato Grosso, morei ali e nós estávamos limpando a área, né? E tínhamos que pôr fogo. Então, para pôr fogo no loteamento, nós normalmente incendiamos o quê? Ao redor, né? Para depois o fogo centralizar e não ficar se espalhando. Então a gente colocava fogo ao redor. E eu fui com aquele nosso amigo lá, o seu Claro, né? Era um dos líderes do vilarejo. Ele foi comigo, colocando fogo. E eu correndo atrás dele, né? De repente ele pega um pau do nada e já... Pá! Eu falei, que isso? O que houve aí? Ele estava passando a boipeva, assim, bem perto da minha perna, né? E ele já matou, já espantou logo de imediato. Uma pessoa vivida no campo, né? Percebe as coisas rapidinho. E a boipeva é da família da Cascavel, né?
Então, realmente, um animal muito perigoso e venenoso. E graças a Deus, assim, eu não passei, né, por uma situação pior. Mas realmente Satanás é essa serpente, usando com estratégia, de forma prudente, de forma muito perspicaz, ele engana e mente e leva as pessoas à destruição. Né? Pode passar. 2 Coríntios 11, verso 3 diz o quê? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com o quê? Com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Isso é parte da simplicidade e pureza devidas a quem? A Cristo. Nós, irmãos, fomos chamados por Cristo para viver em simplicidade e pureza, reconhecendo que as coisas deste mundo não nos pertencem. Que nós temos uma pátria maior. Que as coisas, nada disso deve nos atrair de tal forma que coloque em nós o desejo de sermos maior do que aquilo que nós somos. Não somos nada. Nós somos de Cristo. Devemos viver em simplicidade, humildade. Reconhecer o que há de bom nas pessoas. Mas a serpente, Satanás, assim como enganou Eva, tem realmente corrompido a mente. Fazendo com que muitas pessoas encontrem, através da inveja, dificuldade nas pessoas, defeito nelas, e várias características que pertencem ao inimigo, à sua serpente. Né? Pode passar. Hoje, quais são os 2 enganos mais sutis de Satanás? O que ele realmente pretende mais enganar? Olha só como que a Bíblia vai direto ao ponto. Pode passar. Aqui diz 2 Coríntios 11. Vamos ler esse texto. Agora eu faço questão que nós lemos 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 14 e o versículo 15, né? E não é de quê? De admirar, porque o próprio Satanás se transforma em quê? Em anjo de luz. Ele quer realmente aparecer como um ser magnífico, desejável, adorável, maravilhoso. Ele não quer realmente ser parecido com alguém que ele é. Por isso que um dos grandes enganos de Satanás é realmente chegar a fazer as pessoas crer que ele não existe. Isso é fácil você deduzir por quê. Imagine você agora chamando um grupo de amigos na sua casa. Umas 10 pessoas. Você coloca todos ali na sua sala para conversar. E de repente, você despede todos eles. Quando vai olhar na estante, opa, está faltando algo. Aqui tinha um negócio a mais. E você fica assim, mas por quê? O que aconteceu? Não estava na testa de nenhum deles ladrão. Então você não tinha como você saber quem era. Agora, quando você recebe alguém e já sabe que é um ladrão, opa, você já se prepara, você já, né, já começa a se defender. Então, Satanás, ele consegue entrar na vida de muitas pessoas através dessa forma, parecendo como se não existisse. Ou então fazer com que o seu jeito de parecer seja de forma assim, o quê? Fantasiosa, fictícia, né? Ah, um ser de chifre, com garfo, né? Tantos filmes, desenhos, criando o personagem dele. As pessoas chegam, que Satanás não existe não, que negócio de capetinha, de não sei o quê, isso é bobeira, isso é coisa de criança, isso é coisa de filmezinho, de desenho. Então, dessa forma, ele consegue o quê? Realmente disfarçar e realmente destruir vidas. Olha só o que diz o versículo 15. Diz o quê? Não é muito, pois, que os seus ministros, seus próprios ministros, se transformem em quê? Em ministros de justiça. E o fim deles será conforme o quê? As suas obras. Então vemos aqui que os ministros de Satanás se disfarçarão em ministros de justiça. Irmãos, o que é justiça na Bíblia? Justiça é o quê? É viver a vontade de Deus. Por quem? Por Jesus. O que aqui Paulo está dizendo? Que esses ministros de Satanás se disfarçarão como ministros de quem? De Deus.
Farão como se fossem pertencentes ao reino de Deus. E dessa forma ele consegue enganar muita gente. Não é se levantando. Por exemplo, hoje nós temos uma religião que declara abertamente que segue essa satanismo. Satanismo não encobre nada. Estamos aqui para adorar o grande mestre, o Senhor das trevas, Satanás. Eles vão lá, fazem dedicatórias, fazem rituais, oferecem sacrifícios, eles recebem poderes dele diretamente. Então, é uma religião muito pequena de seguidores. Mas tem. Agora, pasme o que eu vou dizer. Ele é muito mais adorado por a religião que professa seguir o seu inimigo, Cristo Jesus. É através de Cristo, assim, usando o nome de Cristo, da pessoa de Deus, é que ele é mais adorado. Por quê? Porque seus ministros se transformariam como se fossem ministros de quê? De justiça. E aí está o maior engano. Pode passar. Os homens não estão interessados em saber de onde vêm os milagres. A humanidade está o quê? Desesperada. Querem porque querem milagre de qualquer maneira. Não importa qual a fonte. E dessa forma ele tem atraído multidões. Pode passar. Olha só. Pode Satanás fazer realmente milagres? Todas as pessoas falam assim, não, o milagre vem de Deus, né? Essa cura vem de Deus, né? Será que Satanás também tem poder para fazer isso? Milagres? Será que o Apocalipse fala disso? Pode passar, meu irmão. E vamos ler Apocalipse, capítulo 16. Não é o 15 não, irmãos. Houve um erro gráfico ali. Capítulo 16 do Apocalipse. Grife esse texto aí, porque esse texto é o ouro da palavra de Deus. Apocalipse 16, versículo 13 e 14. Então vi sair do quê? Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a quê? A rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de quê, irmãos? De milagres, de sinais. E se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Então vemos aqui, irmãos, não é o estudo de hoje, esse texto aqui é muito rico. Aqui está falando das 7 pragas que vão cair. Haverá um período na história de um modo muito especial. Haverá um grande ajuntamento universal entre religiões. E nesse dia, do grande dia chamado Armagedon, nós vemos aqui que fala que esses 3 espíritos de rãs. Quais são os 3 espíritos? A boca do dragão. Quem é o dragão? Nós vimos hoje Satanás. Mas Satanás usou uma religião específica com esse domínio dele. E esse domínio passou para quem? Para a boca da besta. Quem é a besta? Nós vamos entender isso mais à frente. Calma que nem tudo eu posso falar hoje. E nós vamos falar ainda do falso profeta. Quem são esses falsos profetas? Esses 3 poderes vão se ajuntar. E vocês vão realmente pasmar quando nós estudarmos esse assunto. Porque esses 3 poderes estão tão vivos, tão reais hoje. Todo dia nós ligamos a TV e estamos vendo esses poderes operando esses milagres. Os 3 poderes. Você anda na rua, numa rua você às vezes acha já esses 3 poderes manifestando esse poder. Nós estamos vivendo nesse tempo do grande ajuntamento. Está sendo ajuntado. Está sendo formado um grande rebanho. E nós vemos que esses 3 poderes que vai acontecer vão enganar e introduzir-se de forma poderosa com os reis da terra. Os governos do mundo vão fazer uma grande aliança, uma união estável para poder realmente provocar uma grande operação, um grande engano, o maior de todos. Então não perca que nós vamos falar sobre esse assunto mais à frente. Pode passar. Então, o espírito de demônios são o quê? Operadores de sinais. Não é só eles que operam. Deus também opera. O Espírito Santo também. Isso chama-se o quê? Uma contrafação. Deus opera um milagre, o verdadeiro.
Satanás também. Foi assim com Moisés, né? Quando Moisés estava para tirar o povo de Deus do Egito, apresentou ali o quê? As 7 pragas, mostrou alguns sinais, e os magos encantadores estavam fazendo o quê? O mesmo. Até que chegou no 3º sinal, aí os magos não conseguiram imitar. Aí viram, não, é de Deus. Aí eles realmente, até os próprios magos, os próprios inimigos, falaram, não, Faraó, deixa o povo ir, porque Deus é maior. Mas Faraó estava tão cego, tão dominado, que não desistiu do seu propósito, né? Pode passar. Então vemos Mateus 24, verso 24, uma grande profecia de Jesus. O que Jesus disse? Porque surgirão o quê? Falsos cristos e falsos profetas. Quem é profetas na Bíblia? Nós estudamos aí sobre a maneira como Deus revelou, né? O livro do Apocalipse. Deus passou para quem? Falou para Jesus, Jesus passou para o anjo, e o anjo passou para quem? Para João. João foi quem? O profeta de Deus. Alguém que realmente tinha comunicação com Deus. Só que aqui Jesus está falando desses falsos profetas. Pessoas que se diriam ter também comunicação com Deus, ter revelações de Deus, quando na verdade seriam o quê? Falsos. Operando o quê? Grandes sinais e prodígios. Para o quê? Para enganar. Quem é a serpente? Satanás. Quem engana é dele. E diz aqui que eles fariam, se possível, enganariam quem? Os próprios eleitos. Eu agradeço pela essa expressão, se possível. Porque não vão conseguir. Não vão conseguir por quê? Porque estes eleitos terão o quê? A palavra de Deus encravada no seu coração. De tal forma que vão reconhecer todos os enganos. Mas eu digo para vocês, será um grupo muito pequeno. E nesses últimos dias, a Bíblia descreve como sendo um grupo. Quais são o grupo? Os 144 mil. Nós vamos estudar sobre este título também, sobre esse grupo seleto, especial. Mas nós não precisamos ser enganados. Precisamos ter o quê? A palavra de Deus. Irmãos, quantas pessoas poderiam estar tendo o privilégio de conhecer essa mensagem? O inimigo de Deus já faz de tudo para que ela não ouça. E assim são facilmente o quê? Pegos no seu engano. Pode passar, meu querido. Falsos cristos, né? Nós temos aí um gaúcho, infelizmente gaúcho, se dizendo Cristo, né? E muitos outros, irmãos. Desde o tempo de Jesus já se manifestavam vários falsos cristos. Hoje tem vários falsos cristos na África, na Ásia, na América do Norte, na América do Sul, no Brasil, em vários lugares. Falsos cristos estão se manifestando. Mas também quem? Falsos profetas. Pode passar. E nós temos aí, né? Pessoas fazendo milagres, né? Homens andando em brasa. Andando em brasa quente. Fazendo provas contra a física para constatar que tem poderes. E realmente, isso aí não são charlatanismo, não. Fazem mesmo. Né? E todo tipo de situação, pondo fogo, ou outra colocando a mão no fogo, né? Para queimar, e não queima. Então você vê realmente milagres poderosos são realizados. Isso de forma muito visível. Aqui Satanás, a própria Escritura Sagrada. Você acha que Satanás não conhece a Bíblia? Conhece muito bem. Até mais do que muitos dizem cristãos. Às vezes você pergunta para o pessoal, me diz aí, um dia meu pai fez um teste, né? Encontrou no ônibus um senhor crente ali, dizendo que é crente. Meu pai falou, me faz um negócio. Procura Apocalipse 23. O homem ficou procurando. Ficou procurando Apocalipse 23. Cansou tanto, não achou. Aí meu pai falou, então tá bom, me acha só a lei de Deus, 10 mandamentos. Aí pronto, aí que o homem não achou nada. Então você vê, muitos cristãos vão 20 anos à igreja, 30 anos à igreja e não sabem achar os textos bíblicos. Enquanto que Satanás sabe de trás para frente. Sabe de cor muitas passagens. E diz aqui, ó, muitos movimentos religiosos dizem ter a Bíblia como seu guia. Seria isso verdade? Como nos protegermos desses ministros de Satanás? Então, realmente, dizer que segue a Bíblia, nós estamos aqui para o quê? Para provar-nos se tal ensino vem de Deus ou se vem de quem? De Satanás. Examinar a Escritura, porque vós julgais o quê? Ter nelas a vida eterna. Mas são elas de mim que testificam. Então,
Então cabe a nós investigar, não ficar acreditando em qualquer fonte de doutrina só porque tem exibição de poderes. Pode passar. Mateus 7, verso 21 a 23, irmãos. Vamos ler esse texto, que esse texto é riquíssimo. Mateus capítulo 7. Jesus declarando sobre essa situação, da qual muitas pessoas fariam uso de sua palavra, de seu nome, e até dos milagres, se apoiando para dizer que pertencem a Deus. E Jesus faz uma revelação para nós nessa noite, do que acontecerá naquele dia. Capítulo 7, 21 a 23, diz assim: nem todo que me diz o quê? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Não temos também expulsado demônios em teu nome? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? O pecado, a iniquidade, a transgressão da lei de Deus. Então nós vemos aí que essas pessoas, e olha só, é o que mais atrai a atenção das pessoas em nossos dias. O que são? Não fizemos profecia? Não profetizamos? Né? Atrai muito. Imagine você chegar no lugar em que a pessoa revela o que você fez, o que você iria fazer. Imagine. Isso não cria impacto? Se eu daqui chegasse e falasse: Josenilton, né? Você hoje de manhã estava em tal rua, tal pessoa, em tal lugar, e olha aqui, vai acontecer isso com você. Você vai passar isso, isso, isso. Você, opa, esse homem é de Deus. Esse homem sabe até onde eu estava, né, o que eu posso fazer. E as pessoas ficam impactadas. Segundo, qual é a segunda característica? Expulsar demônio. Né? Chama até convida o próprio Satanás para vir na igreja. Expulsa ali, exibicionismo. E o terceiro característico o quê? Opera milagres. Aproveitando de pessoas fragilizadas, de pessoas que estão acamadas, doentes, já estão desestabilizadas emocionalmente, e atrai as pessoas de uma forma... Hoje, irmãos, eu estava estudando sobre esse assunto, eu olhei no YouTube, né? Não vou dizer o nome, por questão de ética, mas estava lá uma igreja lá que estava mostrando o vídeo como tivesse ressuscitado uma pessoa, né? E a gente sabe que ressurreição só Deus pode fazer. Então se alguém ressuscita alguém, é de Deus mesmo. Aí eu fiquei olhando, vamos ver se ressuscitou mesmo, né? Aí mostrou lá um rapaz sendo arrastado, levado no ombro por muita gente. E levou até diante desse pregador, né? Ele começou... Algum obreiro tem dúvida que ele foi curado? Algum obreiro, né? Lógico, o obreiro vai ter dúvida. Aí uma, duas pessoas, mas não mostra em vídeo, só mostra uma foto, não mostra cena nenhuma, só mostra foto, né? Desse pregador bem famoso, e mais o rapaz ainda estava sendo levantado. E aí mostrou lá, né, diz na narração, que ele começou a ver, olha aí, olha se não está morto, olha se não está morto. Aí chegou e começou a gritar bem alto, orando, ressuscita, levanta. Aí o rapaz começa a levantar, né? Segundo a narração, porque não vê imagem. Aí ressuscita. Aí o obreiro lá diz, olha, nós vimos que ele estava há 1 hora, tinha sentido uma dor, morreu no meio do grupo lá, né? Assistindo o culto. Morreu na hora do culto, levou 1 hora, trouxeram para frente e ali ressuscitaram. O rapaz foi morrer bem na hora da pregação e já ressuscitou, né? Então, assim, é coisa difícil, né, irmão? Assim, de acreditar. Não que sejamos descrentes na ressurreição. Deus pode ressuscitar mesmo. E pode usar-nos para ressuscitar alguém. Agora, irmãos, a Bíblia é muito clara que esses que praticam iniquidade vai contra a lei de Deus. Deus não usa tais pessoas. Ainda mais por uma forma exibitória como aquela, para poder levar muitas pessoas a crer na mentira. Então, realmente, nós vemos aí que essas pessoas não serão reconhecidas
por Jesus Cristo naquele dia. Pode passar, irmão. Isaías 8, verso 20, eu falo o quê, irmãos? A lei ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais terão o quê? Verão alvo, terão a revelação ou vão viver na glória de Deus. Se não for de acordo com a lei e o testemunho. Ou seja, esse é o padrão de um verdadeiro profeta. De um verdadeiro homem de Deus, né? Pode passar, meu querido. Contra quem está Satanás irado, irmãos? É lógico que ele odeia Deus e tudo que é de Deus, mas tem realmente um grupo que ele lança toda a sua ira. Pode passar. Apocalipse 12, verso 17. Vamos ler esse último texto? Apocalipse 12, versículo 17, irmãos. Como eu falei para vocês, o capítulo 12, né, descreve o grande conflito de forma completa. Então agora, nos últimos dias, a quem ele está mais irado, irmãos? Apocalipse 12, verso 17. Diz o que? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o que, irmãos? O testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então vemos aí que a mulher representa a igreja. Nós vamos estudar ainda com mais detalhes, no estudo mais para frente. E vimos aí que esse remanescente, os descendentes, eles têm duas características, a qual realmente une, como sendo o povo de Deus do tempo do fim. Eles guardam o quê? Os mandamentos de Deus. Guarda a lei de Deus. E eu vou perguntar a vocês, que lei é esta? Nós vamos estudar mais para frente. E além do mais, faz o quê? Esse povo tem um testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Nós também vamos estudar mais para frente. E essas duas características realmente mostram que esse povo é de Deus. E Satanás está irado contra este povo. Pode passar. O segredo infalível para vencer, irmãos. Qual é o segredo que você podemos ter para vencer? Esse anjo, esse ser, não é fraco. É um ser poderoso, forte. E por minhas próprias forças eu não posso. Nenhum de nós podemos vencer Satanás. Mas qual é o segredo para vencê-lo, irmão? Pode passar. E aqui diz Apocalipse 12, verso 11. Pois eles o venceram. Por causa do que, irmãos? Por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram o quê? A própria vida. Você está vendo que mesmo que seja necessário morrermos como mártires, mas se nós confiarmos na graça maravilhosa de Cristo, e sobre esta graça iremos falar no domingo que vem, sobre as boas novas do Evangelho. E sobre essas graças das boas novas do Evangelho, será o motivo da vitória deste povo. Que mesmo em face da morte, não amaram sua própria vida, serão vencedores de Satanás. Nós podemos vencê-lo. Amém? Pode passar, meu querido. Satanás não pode fazer nada diante de quem? Diante de Cristo. Jesus o venceu no monte da tentação. Jesus venceu na cruz, brandando. Está consumado. Venceu aonde? No sepulcro. Ao ser o quê? Ressuscitado. Pode passar. Pode passar. Vence toda vez que um filho pede auxílio. Quando nós estamos de joelho, clamando a Deus pelo seu poder para vencer a tentação, Satanás sabe que naquela hora vai vir um auxílio do céu. Ele sabe que naquela hora os anjos do Senhor se manifestarão. Ele sabe que o auxílio virá no momento certo e ele é derrotado. É o que ele mais teme, Satanás, é que um filho de Deus, não importa o título, não importa a posição, mas tem aquele coração ardente reconhecendo a dependência de Cristo. Ele sabe que virá poder. Venceu finalmente aonde? No final dos tempos. Mesmo em nossos dias, quando realmente todas as forças do mal se ajuntarem, Cristo vencerá mais uma vez para libertar o seu povo. Amém? Pode passar, meu querido. E assim vemos que em Naum, capítulo 1, verso 9, diz assim: não se levantará por duas vezes a angústia. O mal terá seu fim. Um dia Satanás será destruído. Ele e seus anjos e todos aqueles que se aliaram a ele. E nunca mais o mal se levantará. Vamos cantar então aquele último hino.